Olá, boa tarde para todos, né? Espero que estejam bem e que eu não faça vocês dormirem com a nossa palestra. Após o almoço, sempre ficamos com aquele sono. Bem, eu sou Antônio Figueiredo, já atuo com SAP há 26 anos, mas trabalhei 17 anos nas áreas de negócio, nos suprimentos, RH, controladoria e outras. Iniciei atuando com SAP como consultor de MM e fiz a transição de carreira em 1998. Atualmente, trabalho com SAP nos modos de MM, SD, FI, CO, PM, IM, PS e PP. Não sei se está aqui na palestra o meu amigo de Bases, mas quando ele está de férias, eu ainda faço a parte dele, que é a parte de transporte de requests e ajuste de perfil. Gosto bastante de trabalhar com SAP e por isso que pesquiso muito. Gosto de evoluir nessas áreas e estou aprendendo BTP, por isso não quero falar muito técnico e ainda também não tenho tanta propriedade para este tema, mas pretendo aprender também. Agora vou passar aqui um pouco para o João fazer uma breve apresentação dele. Oi, gente, boa tarde. Vou me apresentar brevemente também, já que nosso tempo hoje, eu sou João Paulo, sou hoje responsável pela área de serviço ao cliente da Vivex, Vidros Planos. Vou falar um pouco qual é o nosso negócio. Eu atualmente tenho desempenhado essa função, mas já venho de um histórico aí bacana de desenvolvimento de negócios, na área de marketing, vendas. Já passei desde venda de prego até hoje em dia venda de vidro plano. Então, acho que a minha experiência nos últimos anos veio me trazendo. Não sou de TI, sou colega do Figueiredo, mas não sou da área de TI, mas eu sou um enxerido da área de TI, então vou trazer um pouco da minha experiência na aplicação do dia a dia do BTP, do ponto de vista de desenvolvimento do produto digital. Então, para os curiosos aqui que tiverem aqui a ideia de pensar como um produto digital é desenvolvido nesse ambiente, a gente conseguiu fazer. Então, aproveitem aí um pouquinho a experiência da gente. Vou devolver para o meu mestre guru. Obrigado, João. Já te chamo aqui para você continuar a apresentação. Realmente nós vamos fazer só a apresentação do caso de sucesso, porque para mim apresentar um sistema BTP ou qualquer outro sistema e não apresentar um caso real, não é muito bom. E então eu aproveitei para a gente falar sobre BTP. Também trazer o caso real, que é bom para ilustrar bem e comprovar a eficiência da solução. Não tinha falado, mas a minha esposa, que tem me apoiado bastante na minha trajetória e prestigiando nosso evento. Minha família, para mim, é a parte mais importante do mundo hoje, atualmente. E eu descobri que eles estão ali no auditório. Então, terminei ficando até um pouco mais nervoso. Quando a família chega, aumenta a responsabilidade. Um beijo aí para minha família, que está ali atrás. Mas vamos seguir. Bem, sempre que alguém pergunta como entrar no mundo SAP, geralmente recebe a segunda resposta. Você precisa conhecer um SCC, ou conhecer um EHP, um S4HANA, você precisa conhecer alguma dessas versões, ou trabalhar em algum dos módulos funcionais, que é MM, que é gerenciamento de material, SD, que é a parte de vendas, FI, que é a parte de finanças, CO, PP, PM, e outros módulos, ou talvez conhecer ali Bases, um pouco de ABAP, né? E daí eu aproveitei essa palestra para desmistificar um pouco tudo isso, que para mim não é mais a única porta de entrada para a SAP. O que aconteceu? Surgiu o BTP, que era o antigo SCP aí para quem conhece, e para mim, hoje, é a porta de entrada para todo mundo que deseja fazer uma transição de carreira, ou que quer mudar ou fazer alguma coisa nova para, por exemplo, para os universitários, acadêmicos. Hoje, o BTP, que é uma plataforma global, com diversas aplicações, novos componentes e também diversas linguagens de programação.
Exemplo aí é Java, JavaScript, Node.js, ou Python e outras. São diversos processos que não dependem só de ABAP ou configurações, e muitos baseados em low-code e no-code, que não precisa ali obrigatoriamente ter aquela formação técnica. Por exemplo, se você conhece Python, você já consegue entrar no mundo do SAP, ou Java, ou JavaScript, como eu citei anteriormente, ou Node, ou Python. Inclusive, a SAP com certeza embarcará novas tecnologias e linguagens. Também percebi que ela não se integra, o BTP não se integra só com o ERP da SAP, mas sim se integra com diversos ambientes de ERP do mundo, já que é uma plataforma mais global, e isso faz com que aumente a possibilidade de empregabilidade. Então veja, hoje você tem a liberdade de não conhecer os módulos funcionais, e também não quer dizer que você, agora também não quer dizer que você não precisa conhecer esses módulos, tá bom? Tem muitos consultores que realmente gostam dos módulos funcionais e devem seguir. Eu incentivo muito as pessoas a manterem suas certificações nos módulos, suas formações superiores, né, já que o mercado exige tudo isso, mas qualquer linguagem dessas que você conhecer, ou um dos componentes novos que já foram embarcados, eu também aqui não relacionei todos, mas vocês podem pesquisar depois, já também alguns que foram falados em palestras anteriores. Tem aplicações ABAP Cloud, e é uma coisa interessante aqui, que falam brincando, o ABAP vai acabar, e agora, quando tudo for para a nuvem pública. E não é verdade, porque dentro do BTP você tem lá o seu ABAP Cloud. Porque hoje, por exemplo, você pode trazer para o BTP através desse ABAP, ou também, estrategicamente, você pode não trazer os seus ex e optar em desenvolver regra de negócio, que era através de qualquer aplicação dessa disponível no BTP. Hoje já nós temos diversas combinações. Aqui nessa plataforma nós temos Machine Learning, IoT, inteligência artificial. Veja, essa combinação de componentes você já consegue desenvolver diversas regras de negócio. E eu, inclusive, gosto de falar que a porta que nós tínhamos para entrar no SAP era um pouco estreita. Olha aqui na figura do lado esquerdo. Mas com o BTP, observe aqui também na figura que eu já coloquei os EHP, né, as versões do SAP um pouco menor, e o BTP eu coloquei um ciclo bem maior, para representar que hoje nós temos uma porta bem mais larga, né, que oferece diversas oportunidades para quem quiser entrar nesse novo mundo aí também do SAP. Essas combinações de regras de negócio novas que você poderá desenvolver e aplicar no negócio. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse slide seguinte, que virá, é essa estratégia do SAP com BTP. Por isso, colocamos em nossas palestras aqui o nome Facilita também com BTP, que é homenagem a uma solução desenvolvida por nós, e também apresentar todas as facilidades que o BTP está trazendo, e para que possamos permitir as entradas de novos profissionais nesse mundo nosso de SAP. Bem, era mais ou menos isso que eu gostaria de apresentar, e para continuar, explicar melhor essas estratégias, eu consegui este gráfico com esta pirâmide, pois não sou muito bom em desenho, né? Aproveitei essa da SAP, que representa bem o que eu gostaria de mostrar para vocês. Observe aqui na base da pirâmide que você tem o DataSphere aqui, você tem que é o Data Lake da SAP, você tem a base HANA lá de memória, você tem todas essas infraestruturas AWS. Aqui você já observa que precisa de um skill mais técnico. Agora, quando a sua estrutura é on-premise, você administra com seu base interno. Mas quando for nuvem pública e você levar a sua estrutura para a nuvem, o administrador do seu ambiente
será o terceiro contratado lá por você. Neste caso, aí o base da sua empresa vai continuar, mas provavelmente ele continuará realizando também outras tarefas, né? Por exemplo, ali os acessos que ocorrem lá no CPI, para não chegar aquela conta no final do mês, né? E ter aquela surpresa. Bem, continuando, vocês percebem ainda que existe um perfil técnico aqui mais para cima, porque você vê que ainda tem Procode aqui, nessa parte mais de machine learning aqui, que é mais a parte de base mesmo, de banco. Mas daqui para cima é um perfil mais de usuário. Então, olha, aqui para baixo você observa mais o perfil técnico e daqui para cima você observa mais um perfil user. Observem que aqui nessa parte de cima já vem a parte de analytics, a parte de low code, no code e outra inteligência artificial aqui, tá? E a partir daqui você observa mais como a SAP fala, né? Uma democratização, porque começa a ficar mais liberado o nível funcional e de usuário. Então, para você entrar, por exemplo, não precisaria obrigatoriamente aqui um conhecimento técnico, ok? Então, tem a parte de automação, também de RPA aqui, e como eu falei, toda essa parte de analytics. E eu queria também falar sobre a Joule, né? Que é a inteligência artificial generativa da SAP e traz uma nova experiência para todos os usuários. A SAP lançou mais ou menos a Joule em novembro ou dezembro do ano passado, porém com o idioma inglês, mas eu vi que eles prometeram que até dezembro de 2024 já vai traduzir para português. Bem, um exemplo aqui que eu queria falar sobre a Joule, rápido, você vai realizar, por exemplo, um pedido de venda lá para um cliente. Tem alguém aqui no auditório que conhece a VA01, por exemplo, onde de SD ali que faz a venda para o cliente? Ah, tá, ok. Porque veja, você vai chegar lá para a Joule, lá no comando, no prompt de comando, e você vai falar, Joule, crie uma ordem de venda para Antônio Figueiredo com o material XX e o cliente Y, e a Joule vai criar essa ordem para você, vai trazer na tela a ordem e ainda vai perguntar, olha, Figueiredo, a ordem está bloqueada para o limite de crédito. Você pretende liberar esta ordem? Você dizer sim, ela vai liberar a ordem para você e direcionar lá para a equipe de logística. Então isso é o que vai acontecer, não só para a VA01, mas eu entendo que para outras transações do SAP, para evitar que o usuário logue lá nos ambientes, ok? Então, eu acredito muito que a SAP está apostando, né, investindo muito aqui nessa área de inteligência artificial, aqui para cima. Ela também, por exemplo, a Joule, ela também poderá gerar, no caso, relatórios em tempo real. Você vai já mandar no prompt, Joule, você crie um relatório. Eu quero saber quais foram os produtos mais vendidos para a região sul no período tal. E ela vai fazer um relatório para você em tempo real, tipo um dashboard, e você vai poder navegar ali naquelas informações sem executar, sem ter que gerar um relatório. E ela vai trazer essas informações automáticas para você. Ok? Então, eu fico brincando muito, né, com a Joule. Eu digo, opa, VA01 nunca mais, né? Geração de pedido, ME 5021N, nunca mais, tá bom? Porque você vai evitar de estar acessando via transações. Mas por que a gente vai, quando você entra logado com a Joule também, você pode dizer, opa, qualquer pessoa vai criar uma ordem de venda? Não, porque a Joule ela vai estar vinculada ao seu perfil. Então, você só consegue criar também no prompt quando você tiver suas devidas permissões. Então, eu queria mostrar isso para vocês, só para trazer essas estratégias da SAP com relação às oportunidades para os novos profissionais SAP também, novos e antigos, né?
Estas que vou apresentar foram algumas das aplicações ou componentes que utilizamos no caso que será apresentado pelo João. Esse projeto não foi totalmente clean code porque ainda criamos algumas tabelas Z para um controle dos processos. Mas utilizamos no nosso projeto o Application Studio, o Build Process Automation, que é aquela parte do workflow. Utilizamos ali o Bitbucket, que é uma aplicação externa, mas para provar que você pode também trabalhar com outras aplicações externas ao SAP. Usamos o Identity, que é para controle de usuários e logins, e também usamos o Integrate Suite, que é a parte ali do SPI, que realmente faz as integrações. E foi isso que utilizamos nesse nosso projeto, tá bom? E por enquanto é isso. Eu quero trazer para vocês agora, todo mundo aqui para esse mundo SAP, né, para que vocês venham para o nosso mundo SAP. Por exemplo, eu fui ministrar um treinamento um tempo desse, e a empresa informou que para ministrar treinamento de SAP, o usuário precisava ter o nível superior, uma formação. Daí não estou incentivando as pessoas a não fazerem seus cursos superiores, porque todo mundo tem que ter suas certificações e que são importantíssimas, as formações, seus certificados, tá? Não deixe de continuar em suas universidades, viu? Ok? Porque você já pode entrar mesmo tendo curso técnico. Então venham de todo jeito para o nosso mundo. Exemplo, se fosse falar um pouco de mim e se eu tivesse esperando um certificado para entrar no mundo SAP, acho que eu estaria até hoje sem entrar. Eu sou professor de biologia. Interessante, já participei de mais de 100 projetos de SAP no Brasil e pelo menos uns 2 ou 3 na América Latina. E graças a Deus, todos os projetos que participei com sucesso total. Então eu estou dizendo a vocês que não espere certificações para entrar no nosso mundo SAP, ok? Vou passar aqui para o João e assim ele apresentará nosso caso de sucesso, que eu acredito que vai ser maravilhoso. E no final, a gente, se tiver um tempo, podemos conversar um pouco sobre a minha história, tá bom? Quero agradecer o João, obrigado, João. Eu queria aproveitar e apresentar o João, que é o coordenador do projeto e está conduzindo ele na empresa. Ele é o gerente da área de negócio, está, como eu falei, conduzindo com muita competência, né? O sucesso é fruto dessa condução e de sua equipe altamente competente. Então, João, obrigado por você nos ajudar aqui nessa apresentação e agora é contigo, tá bom? Obrigado a todos, ok? Até mais. Bom, Fig, obrigado. Agradeço as palavras. O projeto em questão que a gente está falando aqui é o Vivix Facilita. Vou falar um pouco mais do que se trata o projeto, mas na essência que é um portal de relacionamento para o cliente Vivix. Vou falar um pouco quem somos nós, tá? Como é que esse projeto surgiu e onde é que a gente hoje está e algumas lições que nós aprendemos ao longo desse caminho. A Vivix, para quem seja ou não seja pernambucano, a Vivix é uma indústria local, fabricamos vidros planos. Então, imaginem o box da casa de vocês, provavelmente é feito de uma chapa que sai dessa fábrica aqui. Nós somos a única empresa de capital 100% nacional, regional, inclusive. A gente compete com três outras empresas multinacionais nesse segmento. Então, basicamente, a gente atende o mercado B2B, fabricamos chapas de vidro que vai para um mercado que transforma essa chapa de vidro em box, janela, tampo de vidro e assim sucessivamente. Então, a nossa cadeia ela é bem longa, né? Então, a gente está falando que você não contata direto a gente, você contata um vidraceiro de sua preferência que vai procurar o nosso cliente que vai consumir a chapa que a gente fabrica. Então, o que a gente fez aqui nesse processo foi uma das diretrizes, né, estratégicas da Vivix é a excelência no atendimento ao cliente. É promover a melhor experiência para o cliente no mercado de vidros planos. Mercado de vidro plano, para vocês saberem, estamos falando de aproximadamente 600 players no Brasil inteiro. Então, é um mercado bastante concentrado, é um mercado industrial, portanto, fazemos uma venda B2B, e um mercado super especializado. Então, apesar de ser um mercado super especializado,
não havia um olhar tão específico e direcionado para o cliente entre as outras empresas. E aí foi onde a Vivix procurou se destacar. Então, nesse processo de promover a melhor experiência para o cliente, um dos pilares que a gente entendeu é que a gente tinha que partir para o digital. Se a gente fosse olhar para o adiante, o digital seria o nosso, vamos dizer assim, o caminho para frente. Diga-se de passagem, não foi aquela bola de ferro da pandemia que veio e destruiu um bocado de coisa que nos estimulou a fazer isso, não. Além disso, obviamente, a pandemia acelerou muito desse pensamento estratégico aqui, mas estava na nossa linha do tempo, de alguma forma, seguir por esse caminho. Para isso, a gente teve que ser teimoso. Tá? A gente, apesar de a gente foi para o mercado escutar quais eram as suas demandas. Então, o cliente Vivix Temperador, o que é que ele esperava? Ele esperava uma boa experiência. E ele esperava que a gente também fosse digital. O problema é que nem a gente acreditava nisso. Tínhamos algumas ortodoxias dentro da empresa que o nosso cliente não é digital. O nosso cliente não gosta de computador. O nosso cliente só faz negócio no tete a tete. Isso era uma ortodoxia que existia e permeava, vou dizer a vocês, do presidente da empresa até o operador do nosso armazém. Então, a gente precisou quebrar essa primeira ortodoxia quando a gente foi ouvir o mercado. Acreditem, o mercado nos falava e nem a gente mesmo acreditava nisso. A gente teve que romper essa primeira barreira. Então, antes de desenvolver qualquer produto digital, a gente teve que se desconstruir. Para que a gente fosse definir, então, como que eu vou atender o nosso cliente, a gente precisou pensar numa arquitetura de atendimento. Utilizamos as ferramentas que a gente já tinha internamente, pensamos em algumas soluções que, de fato, já existiam no mercado, como, por exemplo, um atendimento via WhatsApp, abertura de um canal via WhatsApp, a gente fazer uma automação de um canal do 0800. Utilizar as ferramentas que a gente já tinha em casa, inclusive já o próprio SAP HANA que a gente tinha dentro de casa e a solução SAP C4C. Não sei quantos de vocês hoje estão familiarizados com essa solução, mas é a solução de CRM da SAP. Nós trouxemos ela para fazer uma gestão do dia a dia praticamente de dentro para dentro e não de dentro para fora. Então, partimos por uma arquitetura de atendimento para entender onde que a gente traria aqui um portal de relacionamento como suporte ao nosso time comercial. Esse inicial era a nossa principal ideia. Como que a gente suporta o time comercial para atender o cliente. E ao longo do caminho a gente foi desconstruindo isso e pensando, na verdade, que a gente não precisa, não é uma solução de... Apesar de já estar implantado, tá? A gente mesmo teve que desconstruir isso. A gente trouxe soluções ao longo do tempo, também embarcados por soluções da SAP, mas que a gente mesmo entendeu que nem essa solução que a gente tinha se via nesse nosso propósito. A gente não precisava de uma aplicação do CRM. Por quê? O que a gente precisava era uma solução que viesse de fora para dentro e não automatizar necessariamente o que estava de dentro para dentro do time comercial. Então, basicamente, o SAP C4C, ele era uma solução que atendia o nosso time comercial. Basicamente, atendia o meu time de serviço ao cliente. Então, vamos desconstruir primeiro isso daqui. Vamos parar e vamos repensar. Exatamente o que a gente precisava, além de ser uma solução para o cliente, era uma solução que apoiasse essa rotina do cliente conosco e também, obviamente, apoiasse o time comercial. Bom, para isso, nos debruçamos pelas soluções que nós tínhamos embarcadas em casa. Ora, existem N soluções do mercado, inclusive já prontas de prateleira. Não vou falar aqui, mas Salesforce. O cara vem com um pacote lindo, maravilhoso e caro para te oferecer. Bom, e pior, difícil de integrar com SAP. Esse, para mim, era uma das principais dificuldades que a gente tinha. Ora, esquece qualquer solução. Vamos partir de uma solução do zero. Aliás, vamos partir de uma solução em que a gente, para um mercado tão específico, um mercado tão concentrado, e um mercado que a gente entende, apesar de toda a nossa teimosia, vamos construir esse produto aqui dentro. Essa também foi uma barreira que a gente teve que desconstruir, porque nós não tínhamos experiência alguma em produto digital. A gente tinha ideia, tinha conhecimento, a gente tinha vontade de fazer, mas a gente teve que dar um passo atrás. A gente teve que, primeiro, se capacitar, entender, se aculturar de metodologias de desenvolvimento de produtos digitais mais atualizadas. Diga-se de passagem, nós fugimos do tradicional cascata e fomos para uma ideia de produto ágil, metodologia ágil. A gente não tinha uma ideia, a gente não tinha exatamente o que a gente queria entregar. Tínhamos que entregar fazer uma primeira. E assim, a partir daí, a gente ir evoluindo com esse primeiro produto. Então, a gente partiu de tudo. Fomos pesquisar no mercado, a gente definiu um primeiro escopo, ideamos e prototipamos uma primeira solução, testamos essa primeira solução no mercado, tudo isso ainda dentro de um contexto de protótipo, testes, enfim. Validamos e passamos a trabalhar exatamente em cima do desenvolvimento dessa solução. O que é que a gente já tinha em casa, inclusive, que podia nos suportar para isso? Era a solução BTP.
Dentro do BTP, a gente poderia desenvolver uma solução em que eu vou traduzir aqui para vocês em palavras bem básicas e bem chulas mesmo. Eu vou abrir o SAP para fora. Basicamente, eu vou pegar o SAP e vou abrir para o meu cliente acessar o SAP do que eu faço aqui. O cliente ele precisa colocar uma ordem. Ele vai usar o BTP para isso. Pô, João, vocês vão abrir o SAP para o cliente? Vou. A gente vai abrir o SAP para o cliente. Pô, João, mas o cliente ele quer saber quando é que está o pedido dele. O pedido dele foi faturado? Ele quer uma segunda via de nota? A gente vai abrir o SAP? Vamos abrir. Como que a gente dá garantia e segurança para isso? Usando a infraestrutura do BTP. Então, tudo que o Figueiredo mostrou para vocês ali, em algumas soluções que nós adotamos, a gente tem tudo isso aqui embarcado em casa. Acho que exceto o Identity, era uma solução que a gente não tinha. Mas ela caiu como uma luva para permitir exatamente isso. Como eu valido um usuário que não é da minha base e não está na minha empresa para acessar a minha base. Então, a SAP tinha uma solução para a gente embarcou ela utilizando toda a arquitetura e infraestrutura que o BTP nos permitia. Bom, nasceu a partir daí o Vivix Facilita. Então, é um portal, como eu já falei para vocês, é um portal de relacionamento. A gente atende hoje praticamente 90% da nossa base de clientes hoje acessa esse portal em transações que do dia a dia que vão, como eu falei a vocês, desde solicitar um pedido, a consultar um status de um pedido, acompanhar o carregamento, abrir um ticket de reclamação, falar com o nosso time de marketing, acompanhar, por exemplo, documentos técnicos que a gente disponibiliza para eles. Enfim, tudo isso em que o cliente passava a mão no telefone e me ligava, ou solicitava para o time comercial, e eu tinha que entrar, consultar o SAP, eventualmente, ou até o meu repositório de documentos, a gente disponibilizou aqui. Fizemos toda a integração utilizando a infraestrutura do BTP para isso. Então, como falo para vocês, a gente acabou transformando o SAP numa ferramenta que servia para a gente, mas também para aquele que estava lá fora, para ser o nosso propósito de atendimento. Então, esse é um projeto que nos permitiu também não entregar necessariamente um produto pronto, isso aqui ele vive em constante evolução. A gente lançou oficialmente ele em julho de 22, mas o primeiro módulo que a gente entregou para o cliente começar a utilizar foi em dezembro de 21, depois de 4 meses de desenvolvimento. Entregamos com 4 meses a primeira função para o cliente testar. Cliente, consulta o status do teu pedido a partir daqui. Continuo recebendo ligação de você, quiser falar, quiser me ouvir minha voz, quiser falar com o meu time, eu estou à disposição. Mas se você não quiser falar comigo, quiser acessar, você vai utilizar isso daqui. Então, a gente entregou a primeira função em dezembro de 21. 6 meses depois, a gente entregou a solução completa. Utilizando a nossa equipe interna, capacitamos o nosso time em produtos ágeis, metodologias ágeis. Hoje, a gente tem uma equipe praticamente interna que desenvolve isso daqui, de novo. E externamente, a gente consultou, basicamente, um desenvolvedor, que é um ABAP, obviamente, mas ele tem muito conhecimento ele é um full stack, vou dizer. Ele trata tanto para o front-end, utilizando o Wi-Fi, como a gente mostrou ali, mas a própria programação dentro do BTP. Então, a gente está evoluindo isso aqui desde a primeira versão, a gente já entregou novas versões, a gente tem sempre mantido o cliente engajado com a solução que ela é, vamos dizer, mutável. Está sempre se adaptando, a gente tem um backlog super extenso, a gente, inclusive, utiliza ferramentas super básicas do mercado, a gente utiliza tudo isso aqui via Gira. Então, a gente administra isso aqui por um Kanban. Semanalmente, nós temos as nossas sprints, os planejamentos das entregas. Então, sucessivamente, temos coisas novas para entregar para o nosso cliente. O BTP permite, como o Figueiredo mostrou ali atrás, integração através do CPI, outras soluções que estão no mercado. Então, para acompanhar, por exemplo, se a navegação do cliente está sendo atrativa, se o design que a gente está propondo para o cliente está intuitivo, se ele está conseguindo entender o que eu estou entregando naquele produto digital, a gente plugou o Hotjar. É uma ferramenta super padrão também do mercado, mas que a integração pelo CPI no BTP permite que a gente acompanhe toda a navegação do cliente e faça as devidas correções aí utilizando o nosso time de design e experiência. A gente implantou também, embarcou uma solução da Blip, que é um chatbot dentro do próprio Facilita, para que auxilie o cliente na abertura de um chamado, um ticket de reclamação. Ficou pequeno aqui, mas aqui é todo um guia que o cliente vai seguindo, um chatbot vai orientando ele a acrescentar a nota fiscal, acrescentar as evidências da reclamação dele, passar alguma informação adicional que ele entenda interessante para que eu receba esse chamado, integrado já direto com o meu sistema de integração de chamados, que é uma solução da Activity, e tudo isso aqui passa sem eu tocar. O cliente é quem solicita o chamado, já cai no meu processo interno e já dispara para as áreas de tratamento. Tudo isso aqui integrando soluções que estão dentro do BTP. Então,
Outra solução a gente desenvolveu internamente, utilizando aplicações de low-code da Mendix, nós desenvolvemos um produto interno de mapeamento e rastreamento de entregas. Também trouxemos uma solução do mercado, essa aqui é uma startup lá de Minas Gerais, chamada Logmax, que permite que a gente rastreie as cargas que a gente eventualmente envia no modal marítimo. Então, eles acompanham as entregas aqui e, através da interface e API deles com a nossa, a gente carrega essa informação de mapa, por exemplo, aquele mapa que vocês estão vendo ali, o cliente nosso tem acesso a ele também, utilizando toda a integração do BTP e as suas conexões. Por fim, tudo isso daqui permite que a gente acompanhe toda a rotina de acesso, evolução, quantos acessos nós tivemos por dia. A gente hoje, essa solução ela vem evoluindo. Esse mês a gente bateu um recorde de acesso, mais uma vez. Então, temos mais de 400 usuários cadastrados para um mercado de 600 players. A gente tem que ser uma capilaridade enorme. Falo aqui, a gente cobre os 90% dos clientes para quem a gente vende. A gente tem o uso contínuo do Vivix, facilita. E a gente usa as formações mais básicas do mercado, como você já conhece. A gente plugou aqui também a solução do Analytics da Google. E o nosso próprio Power BI também do dia a dia permite alimentar os relatórios em que a gente acompanha gerencialmente, alimenta também a direção e faz o acompanhamento também com o time interno de desenvolvimento, sendo qual é o nosso desempenho. Se, de fato, nosso desempenho está sendo favorável ou não através de números. E, no fim, isso deixou algumas lições para nós. A gente ficou enxerido, no fim das contas, né? A gente conseguiu desenvolver um produto que foi bastante sucesso, tem sido um sucesso pelo mercado. A gente tem tido uma avaliação de 4,8 e até 5 pela pesquisa que a gente faz da ferramenta. Mas, a partir daqui, a gente começou a entender que tinha muito mais que a gente podia trabalhar e desenvolver. Por exemplo, integramos a partir do BTP, utilizando as conexões do CPI, com a interface com a solução Pix. Então, todos os nossos pedidos, com determinada condição de pagamento, ele já sai com o QR Code e o copia e cola. O cliente, de posse daquele pedido, ele já pode pagar. Automaticamente, a gente consegue fazer a liberação sem precisar passar pelo nosso financeiro, integrando a ordem com o pagamento que o cliente faz, utilizando também a conexão que a gente tem lá pelo BTP e pela conexão de abertura dele lá. Então, trouxemos também soluções em low-code da Mendix para alimentar o dia a dia de acompanhamento de entrega. Estamos desenvolvendo essa mesma interface que vocês viram aqui para o cliente. A gente está trabalhando agora num sistema para o time comercial. Ou seja, eles terão acesso à interface parecida para que eles solicitem algum pedido, acompanhem alguma informação, solicitem alguma coisa para o nosso financeiro, trabalhem os workflows de aprovação com o chefe, com o diretor. Então, toda aquela interface a gente está virando agora, vai ser nossa dedicação para o projeto, no roadmap nosso. Em 2025, é dedicar uma parte disso aqui também para o nosso time comercial. A gente tem aproximadamente 20 pessoas da nossa área de vendas que farão uso também dessa mesma infraestrutura. Tudo dentro do mesmo ambiente. Não contratamos outro qualquer ambiente, a gente integrou tudo dentro dessa mesma solução. Como eu falei para vocês, integramos a solução Sensor IT, da Tivit, para fazer o gerenciamento de tickets. Inclusive, esse é um ponto interessante em que a gente, numa sinergia aqui com a área corporativa, para vocês entenderem, a Vivix é um negócio próprio, mas que responde a uma área corporativa de serviços compartilhados. Então, lá, implantamos uma solução na área corporativa, também de administração de chamados, para o nosso time interno. Nós revertemos a mesma solução para o nosso cliente também utilizar essa mesma ferramenta para fazer as requisições que ele tem. O vidro veio manchado, veio quebrado, o carga não chegou, ele também abre, utilizando aquela solução que eu mostrei para vocês do chatbot, a informação já cai direto dentro do Sensor IT, também utilizando a infraestrutura que nós temos de conexões do BTP e do CPI. Enfim, gente, só para deixar aqui algumas lições aprendidas desse processo todo que a gente achou interessante, olhando do ponto de vista de product owner do produto, olhando do ponto de vista hoje que a gente administra um portfólio de produtos digitais, a gente teve que entender alguns pontos para que nossa trajetória para frente ela continue fluindo. Então, algumas lições aprendidas que eu deixo para vocês aqui. Primeiro, os desafios eram transversais entre as áreas. Eu tinha um problema para tratar, mas eu sabia que a logística tinha um problema parecido. O que a gente precisou entender é que eu precisava trazer a logística para me ajudar, a área de marketing para me apoiar, porque eu não tinha uma solução sozinho. Essa solução que o Figueiredo falou, que eu estou coordenando, e meu time está coordenando, não teria nascido se não fosse uma integração entre todas as áreas que hoje nos apoiam, que a gente trabalha junto. Então, na verdade, a gente não integrou esforços, a gente entendeu que cada um tem o seu desafio, podia ser solucionado em conjunto. Exato. A gente precisou criar um ambiente de muita disciplina, né? Ou seja, multidisciplinar, ou seja, a gente tinha que explorar os desafios que tinham na minha área, mas também nas outras áreas, enfim. A gente teve que estimular muito esse ponto de exploratório, não tenham medo de errar e testar. Teve que quebrar um pouco dessa barreira do tipo, e se eu errar? Errar, errou.
A gente acha rápido, a gente entrega rápido, mas a gente testou. Aquela solução de transporte que vocês viram ali, a gente passou 2 anos testando uma solução que todo mundo falou para a gente que não ia funcionar. Mas a gente foi teimoso. E realmente não funcionou, tá? A que a gente estava testando. Mas no final a gente pôde dizer, pelo menos a gente foi lá e hoje sabe por que ela não funcionou. Então desenvolvemos internamente uma solução. Tá? Tomada de decisão. A gente tinha, como toda grande empresa, toda a hierarquia que a gente tinha para tratativa, a gente entendia que as barreiras da hierarquia nos atrapalhavam. Então a gente foi para o modelo de criação de squads. Squads multidisciplinares permitiram que a gente tivesse mais entregas, a gente envolveu mais gente e teve mais sinergia com as áreas. Tá? Isso aqui é um ponto importante, que aí vale a pena para quem contrata hoje solução. Tudo isso aqui funcionou porque a gente quebrou outra ortodoxia que a gente tinha lá, que era sempre a contratação de parceiros a preço fixo. A gente ia para o mercado contratar os parceiros SAP, mas a gente sempre ia para um escopo, desenvolvimento de um blueprint, e a partir dali a gente tinha um desenvolvimento. A gente não contratou nesse formato, a gente contratou horas de desenvolvimento com esses parceiros e nós mesmos coordenamos a criação do produto. Para isso, a gente também teve que se capacitar. Então, eu sabia nada de produtos digitais, absolutamente nada. Eu fui me capacitar. Eu não conhecia a metodologia ágil. Para mim, era só um linguajar legal que o pessoal da TI trazia. Eu tive que aprender isso também. Então, tive também que me desconstruir para poder reconstruir tudo isso que vocês estão falando, que a gente está falando. A gente teve que fazer para isso, então, ou seja, a gente teve que treinar bem toda essa gama de gente. Então, eu fui me capacitar como Product Owner, tivemos que capacitar mais gente como Scrum Masters, e outros players importantes. Eu já passei meu bastão para uma pessoa da minha equipe, hoje em dia eu deixo que eles toquem o dia a dia do produto e eu acompanho basicamente o gerencial e a estratégia para frente. Mas a gente teve que capacitar toda uma turma além de mim. Por fim, a gente entendia que os objetivos das entregas, para que isso funcionasse e tivesse sucesso, tinha que estar muito claro para todo mundo. Então, essa fluidez que eu falei para vocês, de toda semana a gente tinha um entregável e todo mês a gente tinha um produto novo, foi a base de muita disciplina. E, por fim, a gente entendeu que squads eram muito importantes, mas se a gente não tivesse se conversando entre squads, esse produto não ia evoluir. Então, a gente teve que criar alianças para que a gente pudesse pegar soluções que estavam sendo desenvolvidas eventualmente em outras áreas e embarcassem também aqui junto conosco. Bom, é isso. Se falei muito rápido, eu fico à disposição. Quem quiser tirar alguma dúvida. Mas agradeço aí a comunidade SAP, agradeço a vocês. Acho que, como volto a falar, Figueiredo comentou, isso aqui é uma solução que, de fato, integrou uma empresa inteira. E eu espero que assim ela continue sendo. Isso aqui não é uma solução do meu CPF, isso aqui é uma solução do CNPJ. Então, assim seja, é assim que a gente pretende que continue seguindo. É isso. Tá. Tem 2 minutos aqui, se alguém tiver alguma pergunta. Se for muito técnica, né, eu vou escalar técnicos, tá bom? Porque realmente eu não sou especialista em BTP, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, aproveite aí e pergunta aí. Sim, mas o que a gente, na verdade, fez foi apresentar. Isso aqui não requeriu treinamento, porque todo o processo que a gente trabalhou aqui era do ponto de vista de UX, User Experience. A gente bebeu em fontes aqui, por exemplo, a gente falou que nós somos um mercado muito restrito, somos um mercado muito estreito. Não existe referência no mercado que a gente pudesse trazer. Então, por exemplo, algumas funções que a gente traz hoje para o Vivix Facilita, a gente copiou do iFood. Todo mundo aqui usa iFood, Rappi, enfim, imagino que todos. Todo mundo tem lá o seu pedido favorito. Você não precisa repetir aquele seu pedido se você pede constantemente lá no Laça Burger, feito eu peço. Então, já está lá favoritado. O que a gente fez foi trazer também favorito de pedidos para cá. Nós trouxemos algumas funções, inclusive, que já estavam embarcadas em Fiori. A gente só propriamente trouxe para cá para fez uma interface legal. Então, de fato, na verdade, o que a gente, na verdade, teve não foi treinamento, foi aculturação. A gente teve que aculturar, sim, o cliente a, estou disponível, vou atender tua ligação, mas, tem aqui o Facilita também. Eu conto sempre uma história que é o seguinte, a gente processa em torno de 1.000 pedidos por mês. Recebo em torno de 1.000 pedidos, vou fazer o número em geral. 100% desses pedidos eram enviados, como a gente chama, no papel de pão. Ou seja, a gente recebia pedido, sim, escrito num post-it, tirado uma foto e faz, processa aí para mim. Eu recebia pedido assim, sabe sinal de fumaça? Que ele mandava um sinal de fumaça, eu tinha que captar aquela ideia que ele queria e transformar aquilo num pedido. Hoje, quase
não estou exagerando, mas 80% dos pedidos que a gente processa hoje são solicitados via Vivix Facilita. Ou seja, o cliente ele acessa a plataforma, ele solicita o pedido. A gente, inclusive, simulou a forma que ele me pede pedido, a gente traduziu para cá. Basicamente, ele me pede um caminhão de vidro tal. Então, a gente fez a mesma experiência aqui. E a gente fez isso repetir-se. Então, assim, não teve correção, mas teve a entrega de uma boa experiência. E, assim, a ferramenta ela tem que ser intuitiva o suficiente para qualquer um dos meus trigêmeos lá pudesse também usá-la. Então, Chiquinho, com 7 anos, poderia usar o Facilita, hoje em dia é o que a gente pretende que faça. Então, ela tem que ser fácil o suficiente para que eu não encontrasse essa barreira da necessidade do treinamento, colocar numa sala. Então, ela tinha que ser exatamente, principalmente, clara e intuitiva. Então, o peso de UX aqui nessa ferramenta ele é enorme para a gente. Ó, Frederico já pode montar, né, se quiser, tá? Ó, mais uma vez, obrigada, seu Figueiredo e João. Muito obrigada pela apresentação de vocês, viu? Eu acho que... deixa eu perguntar a vocês. Vocês estão gostando das apresentações? Eu estou gostando. Para mim é uma honra estar do lado desse pessoal que é fera, que é referência nossa mesmo, né? E a gente está aprendendo com os melhores, né? Espero que vocês também estejam gostando e curtindo aí. A nossa próxima apresentação, estou montando aqui, é do Frederico.